Você já se questionou sobre o destino da sua consciência durante o sono? E se eu dissesse que existe um conhecimento antigo, guardado por séculos, revelando exatamente para onde você se dirige ao fechar os olhos à noite? Um livro tão significativo que foi banido, censurado e mantido fora do alcance da maioria por expor demais a verdade. Este vídeo não se destina a quem se limita ao que os olhos podem ver, mas sim para quem sente a existência de algo além e busca descobrir como acessá-lo ainda em vida. Antes de avançar, verifique se você está inscrito no canal e deixe seu like neste vídeo. Traremos conteúdos como este que jamais chegam aos meios tradicionais e que certamente te ajudarão a encarar o sono com uma nova perspectiva. Você já reparou que ao dormir o mundo parece desaparecer? O corpo se curva, os olhos se fecham, mas para onde vai a sua consciência? É como se cada noite fosse um ensaio silencioso para algo que a maioria teme, a morte. E não se trata apenas de especulações infundadas. Textos antigos, tibetanos e egípcios tratavam disso com naturalidade. Afirmavam que durante o sono, a alma se separa do corpo e viaja por realidades que não podemos perceber com os olhos abertos. Essas tradições milenares viam o sono como uma porta sagrada para outras dimensões. Os egípcios possuíam o Livro dos Mortos e os tibetanos o Bardo Thodol, ambos afirmando que a morte não representa o fim, mas apenas uma passagem. E o mais surpreendente, acreditavam que vivenciamos essa passagem a cada noite. Enquanto julgamos que descansamos do dia agitado, nossa consciência explora reinos sutis. Alguns inspiradores, outros desafiadores. Se você já vivenciou um sonho tão real, com sensações físicas e diálogos que ecoam ao acordar, talvez tenha experimentado exatamente isso. É como se a alma estivesse treinando, se preparando para se libertar quando o corpo não puder mais suportá-la. E se o sono for, na verdade, a simulação perfeita da morte, uma viagem noturna que antecipa o que virá depois? Ou seria apenas o começo de algo ainda mais profundo? Os tibetanos designam um nome especial para essa fase intermediária que visitamos enquanto dormimos. Bardo, uma estação entre o mundo dos vivos e o que se revela após a morte. Acreditam que ao fecharmos os olhos todas as noites, mergulhamos nesse estado. Nesse intervalo silencioso, surgem imagens, símbolos, medos e revelações que nos mostram quem realmente somos, além do nome, da profissão, do CPF. O mais fascinante é que o bardo não se limita a um conceito místico, funciona como um espelho da alma. Se você dorme ansioso, preso em preocupações mundanas, provavelmente irá parar em um bardo confuso e pesado. Mas se dormir em paz, com intenção, é como se abrisse um portal para uma clareza espiritual difícil de descrever. Muitos monges tibetanos dedicam a vida inteira a permanecer lúcidos nesse estado. Para eles, dominar o bardo é dominar o ciclo da vida e da morte. E se isso parecer distante, experimente algo simples hoje. Antes de dormir, sente na cama por 2 minutos. Respire fundo, feche os olhos e diga mentalmente: vou lembrar do que for importante no meu sonho. Parece bobo, mas essa prática cria um elo entre o consciente e o bardo. É como marcar um encontro com o invisível. Mas dessa vez, ao invés de evitar a realidade, você se convida para a sua verdadeira natureza. Ser o anfitrião de um sonho é uma experiência que pode transcender os limites de uma simples lembrança da manhã. Diferente do que muitos pensam, sonhos não se resumem a fragmentos aleatórios da mente. Desde os gnósticos até os antigos egípcios, passando por Robert Monroe, essa visão singular considera os sonhos portais, labirintos para escapar das correntes do corpo físico. Em outras palavras, enquanto sonhamos, nos libertamos por um breve período da ilusão que chamamos de realidade. Já sentiu um sonho tão vívido que acordou com o coração acelerado, suando frio, ou mesmo com a emoção à flor da pele? Esses momentos não são fruto do acaso. São registros, ecos ou até mesmo lembranças de planos mais sutis que exploramos durante o sono. Como se a alma utilizasse a linguagem simbólica para nos transmitir mensagens que a mente consciente não consegue interpretar. Curiosamente,
Esses sonhos frequentemente nos presenteiam com insights que transformam a maneira como enxergamos a vida, conselhos que se originam de dentro ou de além. Para explorar esse universo, aqui está uma dica prática. Mantenha um caderno próximo à cama. Ao despertar, anote tudo o que lembrar, mesmo que pareça absurdo. Com o passar do tempo, você perceberá padrões, mensagens repetidas ou até frases completas que emergem do nada. E talvez em algum desses relatos, descubra que não se tratava de qualquer sonho, mas sim de um recado de outro plano. E o que ocorre quando começamos a prestar atenção a esses recados? Observamos como crescemos ao sermos ensinados a tratar os sonhos como besteiras. Desde a infância, o mundo ao nosso redor nos incentiva a ignorar o que experimentamos enquanto dormimos. Escola, mídia e religião, todos se alinham para promover a ideia de que o importante está no que é visível e palpável. Mas será que essa cultura do esquecimento é mera coincidência? Talvez exista uma razão latente por trás dessa amnésia coletiva sobre nossa vivência onírica. O fato é que recordar sonhos, interpretar símbolos e despertar a lucidez nos concede autonomia. E indivíduos autônomos não são fáceis de manipular. Eles questionam, veem além, desenvolvem intuições apuradas. Num sistema que busca manter a população obediente, consumista e distraída, a autonomia se torna uma ameaça. Portanto, o sistema se apoia em estratégias de controle, sobrecarrega o dia a dia com ruído, incita a rir dos sonhos e nos distrai com notificações até o último segundo antes de adormecer. Mas você pode resistir a essa corrente. Uma orientação simples. Pare de usar o celular pelo menos 30 minutos antes de dormir. Utilize esse tempo para refletir sobre o seu dia, fazer respirações profundas ou até mesmo ouvir um áudio de meditação guiada. Essa prática já marca o início de um processo de desprendimento do condicionamento imposto pela sociedade. Ao recuperar esse espaço interior, você reencontrará algo que foi roubado de você, mas ainda reside em seu interior, te aguardando cada vez que fecha os olhos. Sonhar consciente parece algo de ficção científica, mas essa prática é conhecida como sonho lúcido e não é invenção. Trata-se de um treinamento espiritual poderoso, utilizado há séculos por monges tibetanos e mestres ocultistas. A ideia é simples, mas profunda. Quando você percebe que está sonhando, toma o controle da experiência. Pode voar, visitar lugares diferentes, enfrentar medos, conversar com partes da sua própria mente e, mais importante, se preparar para o que se encontra lá além. Num cenário pós-morte inusitado, imagine não despertar em meio a um suor frio após um pesadelo, mas sim reconhecer que está sonhando e optar por enfrentar o que te assombra. Monstros se transformam em símbolos, fugas se tornam oportunidades de aprendizado. Essa experiência, além de nutrir a sua coragem, cultiva uma qualidade rara na contemporaneidade: a presença plena. No sonho lúcido, você adquire a habilidade de observar seus próprios pensamentos, de responder em vez de reagir impulsivamente, de explorar sua interioridade como um universo desconhecido a ser desvendado. Uma consciência assim adensa sua rotina diária, transbordando para o mundo desperto. Deseja trilhar esse caminho? Uma técnica simples pode auxiliar nesse processo. Ao longo do dia, repita a pergunta para si mesmo: estou sonhando? Faça isso olhando para suas mãos, para um reflexo em um espelho ou tentando atravessar uma parede. Embora pareça tolo, esse hábito, repetido com consistência, penetrará seu subconsciente e, inevitavelmente, será incorporado em seus sonhos. E então, eis que você acorda no meio do sonho, abrindo portas para infinitas possibilidades. Quando você se torna mestre dos sonhos, se pergunta se isso o torna também senhor da própria realidade. Nossa formação nos ensinou a associar a consciência à cabeça, como se o cérebro fosse um pendrive aprisionando a alma. Mas, e se essa concepção fosse equivocada? E se de fato a consciência não residisse em nós, e sim nós estivéssemos dentro dela? A física quântica, juntamente com relatos de pesquisadores como Robert Monroe,
aponta para a hipótese de que a mente humana se conecta a um campo universal, um tipo de Wi-Fi ilimitado, onde cada indivíduo acessa uma frequência singular durante o sono. Robert Monroe relatava sair do corpo com clareza consciente e explorar regiões que ultrapassavam o espaço-tempo, habitadas por outras consciências. Ele denominava esses estados como vibrações, enfatizando que bastava sintonizar a frequência certa para alcançar esse estado de consciência expandida, assim como ajustar o dial de um rádio antigo mudando de estação. A chave residiria na intenção, no foco e na crescente presença. Não se trata de crenças, mas sim de experimentar a realidade com diferentes lentes. Deseja trilhar esse caminho de maneira prática? Meditações guiadas com foco na projeção da consciência, como as desenvolvidas pelo Monroe Institute ou por autores como William Buhlman, são um ótimo ponto de partida. Outra prática consiste em cultivar o silêncio total antes de dormir. Apenas percepção da respiração, buscando o reconhecimento do seu local de origem. Frequentemente você perceberá que se transcende a condição de estar aprisionado na sua mente, expandindo-se como um raio de luz, aguardando apenas sua lembrança. Já reparou naqueles sonhos que se repetem incessantemente? Não se trata de coincidência ou bug no cérebro, mas sim da alma tentando se comunicar, muitas vezes ignorada. Sonhos recorrentes atuam como sinais luminosos no painel da sua consciência. Sua aparência busca comunicar algo urgente. Pode ser um trauma não ressignificado, uma decisão mal digerida ou até mesmo uma direção de vida que você persiste em ignorar. E o mais fascinante é que se mantém até que você compreenda a mensagem. Esses sonhos costumam apresentar padrões, um local constante, uma figura enigmática ou uma emoção que te assalta ao despertar. Por exemplo, sonhar com atraso constante pode refletir a sensação de desperdício de tempo. Sonhar que está caindo pode indicar falta de controle ou instabilidade emocional. Entretanto, é crucial compreender que cada sonho é um código pessoal. O importante reside na sensação que você vivencia durante o sonho. É aí que reside o verdadeiro mapa. Está pronto para desvendar estas mensagens? Crie um ritual simples. Cada vez que um sonho recorrente o assolar, registre as palavras que mais se destacam, as sensações, as cores. Em seguida, pergunte-se: onde isso se manifesta em minha vida desperta? Nesse momento, você inicia a decodificação dos recados do seu subconsciente. À medida que as peças se encaixam, a alma começa a comunicar através de símbolos. Conectados a ela com atenção, os sonhos respondem de maneira mais clara e precisa. Emerge então uma pergunta fundamental, que frequentemente é ignorada. Se os sonhos visam nos orientar, por que nos recusamos a ouvi-los? Já tentou decifrar o significado de um sonho buscando na internet e se deparou com listas genéricas como sonhar com dente caindo significa morte? A realidade é que interpretar sonhos dessa forma é como tentar entender uma música apenas pela partitura. Cada indivíduo possui seu próprio vocabulário simbólico. Para uma pessoa, o mar em um sonho pode simbolizar liberdade, enquanto para outra pode representar medo, afogamento ou até mesmo uma memória de infância. A alma não se comunica em linguagem literal, mas se expressa através de emoções e imagens profundamente pessoais. Nesse ponto, reside o segredo. A necessidade de desenvolver seu próprio dicionário simbólico. Observe aqueles objetos que aparecem em seus sonhos. A casa antiga, o animal, o bilhete misterioso. Anote tudo. Depois reflita sobre a sensação que esses elementos lhe causaram. Que memória eles evocaram? A resposta muitas vezes reside mais na sua intrínseca sensação do que no elemento visual em si. Sonhar com uma cobra, por exemplo, pode significar traição ou, alternativamente, cura, transformação ou um alerta sobre energia adormecida. Uma prática eficaz é a criação de um mapa onírico pessoal. Divida um caderno em 3 colunas: sonho, emoção e possível significado. Com o tempo, você notará padrões que nenhum livro de sonhos poderia lhe oferecer, pois no fim das contas, o único intérprete autêntico de seus sonhos é você mesmo. E quando essa compreensão floresce, os sonhos deixam de ser misteriosos e se tornam guias silenciosos.
O que acontece quando essa clareza nos sonhos se expande para a vida acordada? Algumas pessoas acreditam que despertar é apenas meditar ocasionalmente ou ler um livro espiritual de vez em quando. Mas o verdadeiro despertar não se limita à almofada de meditação. Ele surge quando você começa a perceber que tudo, mesmo aquilo que parece comum e banal, faz parte de um grande sonho. O ponto-chave reside em viver com lucidez, tanto no sonho da noite quanto no sonho do dia. Estar presente, estar consciente, ser o autor do próprio roteiro e não apenas um ator repetindo falas aprendidas sem perceber. Não se trata de se tornar um monge ou flutuar por aí, mas sim de perceber quando você está em piloto automático, como em uma conversa a que não está prestando atenção ou em um trajeto percorrido sem lembrar do caminho. Viver com lucidez é enxergar que cada escolha, cada pensamento, cada emoção molda seu próprio universo pessoal. No sonho lúcido, você voa porque percebe que pode. E na vida acordada, você está percebendo o quanto ainda pode? Uma forma prática de iniciar esse despertar é realizar checagens de realidade ao longo do dia. Pergunte-se: estou presente neste momento? Faça isso ao lavar a louça, ao conversar com alguém, ao caminhar na rua. Com o tempo, essa presença se expandirá até se infiltrar nos seus sonhos. E quando você menos esperar, reconhecerá estar lúcido em todos os lugares, inclusive nos mais improváveis. Aqueles que desvendam o poder da consciência caminham por um caminho que, por vezes, se torna desafiador, pois liberdade genuína não é algo que os sistemas vigentes se propõem a endossar. Imagine um mundo onde todos acordassem, não apenas do sono físico, mas também da ilusão que nos aprisiona. O medo seria dissipado, a manipulação se tornaria inviável, a obediência cega desvaneceria. Quem se beneficia do controle sabe que um povo consciente e desperto é um povo difícil de dominar. É por isso que a educação tradicional raramente aborda esse tema, que os meios de comunicação ridicularizam quem busca a verdade além do superficial, e que até mesmo algumas religiões preferem manter você se agarrando a dogmas do que te orientar a ouvir sua própria voz interna. Nesse contexto, a ignorância não se apresenta como um mero acidente. Ela é utilizada como uma ferramenta. Mas ao retornar à circulação, o conhecimento libertador, mesmo por caminhos sinuosos, algo começa a se transformar. Grupos alternativos de estudo surgem, livros antigos voltam à luz, experiências pessoais se tornam faróis da busca interior. Quanto mais fundo você explorar esse mundo invisível, mais os olhos se abrem para um mundo previamente ignorado. Quem sabe, dentre os próximos passos, não esteja um em que lembramos dos sonhos, buscando-nos para além do véu da realidade? E aí, qual é a sua percepção a respeito do destino da consciência após o corpo descansar? Já sonhou algo tão real que desafiou a própria percepção da vida? Compartilhe suas experiências nos comentários. Sua história pode ser o guia para outros em busca do despertar. Se este conteúdo te tocou, não o guarde apenas para si. Divulgue-o para aqueles que precisam despertar da ilusão. Há um vídeo que se estende nesse presente caminho em direção ao invisível, esperando por você. Assista e mergulhe mais fundo neste universo. Assine o canal, ative as notificações e colabore para que esse conhecimento alcance aqueles que necessitam. Até o nosso próximo encontro. Desperte.